Oi, oi, concurseiros, oi, concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Ícaro, um dos nossos alunos que estudou com o nosso material e alcançou a aprovação. Muito bem-vindo, Ícaro, e para a gente começar esse nosso bate-papo, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando aí o seu nome completo, onde você mora, sua área de formação também, a sua idade, se você não se importar, é claro, e o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Perfeito. Primeiramente, olá, Letícia. Olá, colegas concurseiros. Meu nome é Ícaro Silva Ferreira de Santana. Eu sou de Salvador, tenho 31 anos. Minha formação é como um engenheiro sanitarista ambiental pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. E eu prestei o concurso para o cargo 2 da Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA. Tá, e aí você foi aprovado e em segundo Eu lugar fui nas cotas. aprovado em segundo lugar nas cotas, em 39º na ampla concorrência. E, Ícaro, o que foi que te levou a ingressar nesse universo de concursos públicos? O edital da ANA foi seu primeiro edital ou você já tem uma trajetória aí? É exatamente isso, foi meu primeiro edital. Eu sempre tive preferência de trabalhar no setor privado, mas toda vez que alguém falava de concurso para mim, eu inicialmente rechaçava mas fazia sempre a ressalva, assim, eu só tenho 2 órgãos públicos que me interessam, que era o Itamaraty e a ANA. Então, acabou que num processo no final do ano passado, eu recebi o aviso prévio e, como assim, como se fosse uma coincidência ou não, um primo meu primo Matheus, mandou para mim uma mensagem dizendo assim: "A Ana define a banca". E eu falei: "Nossa, que conveniente, que coincidência". E daí eu concluí meu período na empresa, dei um tempinho para descansar e comecei a estudar. Eu estudo desde 25 de janeiro, até o dia da prova, que foi o dia 28 de abril. Nossa, você teve um período relativamente curto de preparação para esse concurso. Como foi que você se organizou? Como era a sua rotina? A minha rotina foi basicamente transformar minha rotina de trabalho em rotina de estudo. Então eu peguei, já que eu tinha obviamente acordava no horário marcado, tirei, ainda bem, o tempo de trânsito, e aí todo esse tempo dentro de casa virou tempo de estudo, né. E aí eu, além disso, utilizei principalmente a trilha estratégica, que para mim foi a ferramenta crucial na minha preparação, e complementei pontualmente com alguns materiais acadêmicos e videoaulas, tanto do próprio estratégia, como de, professores independentes. Olha só, pessoal, para quem não sabe, a trilha estratégica é basicamente o passo a passo que o concurseiro deve seguir para ser aprovado naquele edital de concurso público. A gente tem a trilha estratégica de diversos editais de concurso público, inclusive aproveitando o gancho do CNU, que teve provas retomadas aí, para quem está se preparando, vale muito a pena vocês conferirem ali a trilha estratégica. É muito bom para quem já tem experiência no universo dos concursos públicos e está meio perdido, às vezes está trocando de área, ou como foi o caso do Ícaro, que estava começando no mundo dos concursos públicos, nem sabia por onde ir, né, Ícaro? E já tinha ali a trilha Exatamente. certinha. E quantas horas líquidas por dia você chegou a estudar, você lembra? Sim, sim, eu tenho aqui eu fiz um controlezinho. Eu estudava, assim, considerando os 94 dias de estudo, eu estudava em média 4,9 horas por dia, mas considerando exatamente o tempo da tarefa, sem considerar intervalo entre as tarefas, pausas para almoço, exatamente o tempo dedicado. Ah, ótimo. E então você foi um aluno mais dedicado ali às ferramentas de PDF, videoaulas, questões, Exatamente, simulados. exatamente. Mas acrescento também um ponto que eu acho que foi o diferencial quando eu optei pela estratégia, que foi a mentoria inicial com a coach. Foi a Marcela, eu não lembro agora o sobrenome dela. Mas o papo com a Marcela, o acompanhamento no primeiro mês foi muito importante para poder pegar dicas
de concurseiro, que é uma coisa você estudar, eu faço pós-graduação, então uma coisa é você estudar para pós, outra bem diferente é você estudar para concurso. Então, esse acompanhamento inicial foi muito bom para otimizar minha curva de aprendizado, entendeu? E Uhum. também as monitorias gravadas, que também foram de grande auxílio na minha preparação. E nessa trajetória de preparação aí para o concurso da Ana, tem conteúdos ou disciplinas que você considera assim que foram de grande diferença na sua aprovação, que você talvez usou ali como estratégia para ser aprovado? Foi na parte de conteúdo básico, conteúdo específico? Você também teve alguma dificuldade? Eu acho que o material ambos os materiais, tanto específicos quanto gerais, são muito bons. E eu falo assim dos específicos por ser um profissional da área, eu via que os materiais, a bibliografia que eles estavam consultando era atualizada, era alinhada com o que acontece no campo profissional, os exemplos. Então, eu diria que o material foi muito bom mesmo, foi muito bem pensado e muito bem montada a trilha, porque tem conhecimentos que dependem do outro para você ter um bom conhecimento. Por mais que eu já tenha estudado, seja da área, na hora de você revisar, é bom você ter um bom encadeamento. E que, de fato, foi o que aconteceu utilizando a trilha, né? E em relação à banca organizadora, Ícaro, como era o seu primeiro concurso, né? Você nunca tinha prestado provas e tudo mais. A banca atendeu às suas expectativas ou o nível de dificuldade da prova estava acima do que você esperava? Olha, eu posso falar que eu me preparei para a prova bem, mas essa banca veio caprichada. Eu converso com outros colegas que fizeram também o certame e que eles têm mais experiência, fizeram IBAMA, fizeram outros concursos, e eles falaram que essa prova da Ana foi particularmente desafiadora. Tanto é que você teve um grau alto de anulações e trocas de questão por conta deles empurrarem até o limite. Então, foi uma prova muito assim de especialista mesmo. Sim. E para sua área, né? Você fez prova para o cargo específico. A gente sabe que Uhum. tem muita gente interessada nessa área também de vigilância e tudo mais. E o que você considerou assim essencial na sua preparação? Quais os conteúdos, quais as legislações, talvez, que você se dedicou ali afinco, que você percebeu que veio cobrando bem no concurso da Ana? Ah, sim, eu diria que a lei do saneamento, a nova lei do saneamento é importante, a lei das águas, a lei o novo marco do saneamento especificamente. Então, as observações da parte ambiental dentro da Constituição também são importantíssimas para se ter em mente especificamente com relação à CESP. Foi até um amigo meu concurseiro, um outro, Matheus, que me indicou o seguinte, que essa banca ela trabalha muito com datas, com prazos, às vezes eles só trocam uma palavra dentro de um artigo todo que está plenamente correto. Então, não adianta só você entender o espírito da lei. Tem a parte da lei seca, e isso é bem pontuado nos materiais das tarefas, que você estuda, entende a lógica por trás da lei, mas você tem que complementar fazendo a parte de lei seca. E além de pegar a lei seca, ainda utilizei meu quadro aqui lateral, que eu prendia vários post-its e fazia várias observações de datas, prazos. Então, foi uma boa estratégia que esse amigo me deu, que foi essencial para poder alcançar esse resultado. Não, então você é o concurseiro tradicional mesmo, que hoje em dia o pessoal faz tudo de forma eletrônica, né? Ah, eu anoto no meu bloco de notas, grifo no próprio PDF eletrônico, mas a gente tem bastante concurseiros tradicionais que ainda aí usam os post-its, né? Deixam post-its pela casa inteira para poder decorar tudo. A gente recebe bastante também alunos desse perfil aí mais tradicional. E em relação ao conteúdo básico, você já tinha uma experiência, você já tinha um conhecimento bom na parte de português, por exemplo?
Sendo sincero, não era concurseiro, então a minha base estava lá para estudar para o vestibular, para o ensino médio, a parte de matemática um pouco menos, porque, né, pelo conta do curso de formação, mas português eu voltei ao ensino médio. E foi até bom, achei o material muito bom, me explicou coisas que na época, quando eu era estudante de ensino médio, não peguei muito bem. Então, diria que foi um excelente material também, o básico, né? E no que você teve mais dificuldade, ô Ícaro? Você teve mais dificuldade na parte específica, na parte básica? Como foi que você contornou essa dificuldade? Quais foram as dicas aí que você adotou, recebeu também, para contornar esse seu problema aí na preparação? Olha, assim, como eu falei, eu me abracei muito à trilha estratégica. Então, meio que, sabe aquela coisa do burrinho que bota aqui a viseira? Ah, Foquei lá. Se a trilha tá mandando, vou fazer as tarefas, não vou encontrar. Eu tive dificuldade, principalmente, se eu fosse destacar um assunto que me travava muito, era a questão de TI, de tecnologia da informação, por ser algo bastante particular e muito distante da minha realidade. Então, era algo que eram tarefas que, em média, você deve gastar 1 hora e meia. Eu acabava gastando 2 horas, até 2 horas e 30, ou mais, a depender do assunto, dada a particularidade e o grau de dificuldade que tinha naquilo ali. E eu acho que no final eu tive um bom desempenho, que eu soube onde fazer efetivamente e onde não marcar na hora de fazer a prova, né? Eu tinha pelo menos não sabia tudo, não virei especialista em TI, mas tinha uma boa noção de onde era seguro caminhar dentro desse campo de conhecimento, né, na hora de executar a prova. muito bom você pontuar isso, que às vezes a galera acaba esquecendo, né? Que, principalmente nas provas do Sebrasp, não vale a pena você chutar. Então, você tem que ter uma estratégia de prova, você tem que ir aonde você tem certeza, ou que pelo menos você se sinta mais seguro, né? Você não sabe exatamente, mas tem uma certa segurança ali para assinalar na hora, para não correr o risco de ter uma questão certa anulada por uma questão errada, né, Ícaro? E, Perfeito. Posso pontuar só uma coisinha a mais? É claro, muito comum as pessoas não lerem o edital. Tem gente que vai fazer prova da CESP e que não tem essa noção e que aí chuta tudo. Eu já conversei com pessoas que faziam isso. Então, é essencial, é regra do jogo. Leva a coisa do concurso como a regra do jogo. Você tem que ler o edital, não tem jeito. E quanto antes, melhor, porque você foca o seu preparo. Posso trazer mais uma observação, uma fique à particularidade? vontade. Pronto, com relação à discursiva. O pacote do estratégia não cobre as discursivas. E isso está bem claro, não há nenhuma observação com relação a isso. A questão é o seguinte: para essa prova, ela tem um peso significativo, porque ela é 1/5 da nota, a prova discursiva, né? Que são 120 pontos da prova objetiva e 30 pontos da discursiva. E além disso, a discursiva tinha uma questão que você tinha que atingir acima de 15 pontos, ou seja, acima da metade. Aí vem uma coisa bem particular e que talvez alguns concurseiros já devem ter ouvido falar, que é utilizar a IA na preparação. Eu utilizei a IA na minha preparação, mas não foi de qualquer forma. Tem muita gente utilizando, por exemplo, as plataformas, ChatGPT, Bardo e por aí vai, como se fosse um oráculo, como se fosse um professor. E não é essa a lógica dessas plataformas. A lógica delas é um chat de conversação. Só que acontece, tem uma versão paga do ChatGPT que você consegue criar suas próprias IAs. E eu criei uma IA dedicada ao treinamento da discursiva. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a prova discursivas da CESP, modelos de concursos recentes, da Anvisa, da ANM, de órgãos similares, peguei os espelhos das respostas, o que tinha que ser respondido conforme aquele enunciado, alimentei a IA e, além disso, complementei trazendo tanto a parte de legislação quanto o material do estratégia. Jurídico do estratégia não me processa, ele está fechado, a IA é só para meu uso, mas
foi uma coisa que eu criei, eu utilizei essa ferramenta para complementar meu estudo. E eu não utilizei ela solteira. Eu tinha um professor, um terceiro, Matheus, um amigo meu, que ele é professor de redação, filósofo, um cara que entende muito bem de como fazer provas. E ele me auxiliou nessa prova discursiva, porque a IA gerava ah, questões discursivas conforme o modelo da Ana, ou conforme o modelo da Banca CESP, com conteúdo específico da AMA. Então, eu não fazia as questões antigas, eu fazia questões novas geradas pela IA. E daí a IA é uma super ferramenta. Muito Porque, bom. pode seguir. Não, eu ia falar que é muito bom você pontuar isso, porque muitos concurseiros, a gente sabe, a gente acompanha, a gente vê em redes sociais, em chats mesmo, entre os concurseiros, o pessoal falando, ah, usa o chat GPT. Exatamente assim, como se fosse um oráculo. E, gente, realmente é muito perigoso. As chances de você ser acusado de plágio são altíssimas. Então, assim, é aquilo, né? A inteligência artificial, ela aprende com você. Então, você, antes de confiar nela, você tem que ensinar ela a fazer o que você quer. E, assim, é um meio de consulta. Não é que você tem que seguir ao pé da letra o que está escrito ali, mas é uma ferramenta de auxílio a estudo, né? E como você mesmo disse, para a prova discursiva a gente não ofereceu para o concurso da Ana, então você teve que adotar aí os seus próprios métodos, que inclusive é uma excelente dica aqui para os concurseiros também. Sim, sim. E utilizando, de qualquer sorte, a estratégia continuou participando do processo, porque foi o material de base, de conteúdo geral, entendeu? Porque ela gerava com base naquelas informações. Tanto é que quando você, nesse chat específico, você consegue desligar a ligação dele com a internet. E você direciona ele só para trabalhar com o conteúdo que está embarcado, que você botou. Então você sabe que se entrou material bom, se eu confio no material do estratégia, se eu entrei com a parte legal. Então, ele não vai gerar uma questão completamente deslocada da realidade. Ela não vai pegar, sei lá, uma portaria que não existe e vai gerar, que é o risco que a pessoa corre se ela utilizar o pacote padrão de chat, entendeu? Essa é uma utilização bastante específica para a prova. Veja que é bem delimitado, né? O Sim, uso dela e que eu exatamente. tive bons resultados. Aí vocês provavelmente vão perguntar: o chat acertou o conteúdo a questão discursiva? Não, errou miseravelmente. Mas entenda, a questão é a seguinte: com o que eu alimentei, com que era a expectativa do que ia cair no material, do que ia cair no concurso. Só que foi algo surpreendente para todo mundo. A Sim, discursiva foi extremamente técnica, extremamente específica. Aí alguém pode perguntar: não valeu a pena utilizar essa ferramenta? Não, muito pelo contrário. Valeu a pena porque eu tinha quando eu passei a estudar com ela, eu não focava no conteúdo. O conteúdo eu tinha sob domínio, porque eu estava estudando para a Ana. Eu foquei na estrutura, eu fiquei no treinamento da estrutura da da discursiva, o que prova. é extremamente essencial para a prova. Não Não, importa você dar respostas certas, fora de ordem, bagunçadas, porque o corretor ele não vai ter tempo para analisar, tentar entender por que você chegou nessa função. Então, utilizar essa ferramenta me cortou bastante tempo e otimizou meu estudo para discursiva. Então, com o professor, eu só passava o que a Ana tinha gerado, passava a pergunta, o espelho para ele, e ele avaliava e fazia as avaliações de marcação de erro, do que poderia ser melhorado no texto, sem ter na mente dele que se preocupar com o conteúdo. E depois eu pegava aquele conteúdo, digitalizava a minha resposta, que eu treinava manuscrito, e alimentava a Ana e ela dava a nota de conteúdo. sim, E aí você pergunta, valeu a pena? Sim, porque as notas, como eu estava treinando, eu estava tirando em torno de 22, 23, 24. Com o meu resultado foi 26. Considerando os descontos, eu fui para 25,3. Então você vê que, de fato, a ferramenta está muito próxima do comportamento do corretor. Porque é isso, é metódico, a correção é metódica. Então, para sim. isso, a IA é perfeita. Sim, muito bacana você deixar isso como dica, Ícaro, para o pessoal, apontando aí também os riscos, e é isso, né?
A inteligência não trouxe a resposta da prova para você, você utilizou ali como uma ferramenta de treino. Aqui no Estratégia nós, inclusive, também temos cursos para discursivas, para treinar os alunos, aqueles que têm maior dificuldade. O Ícaro estava na sua primeira prova de concurso público, pegou logo o Sebrasp, que a gente sabe que é uma banca que pesa a mão ali na prova discursiva, na correção. São provas mais curtas, mas em contrapartida, os temas costumam ser bem complexos. E a gente sabe que a correção também costuma ser bem rigorosa. Então, Ícaro já deixou aí uma excelente dica para os concurseiros. E eu queria saber também, Ícaro, por que que você escolheu o nosso material? Por que que você decidiu estudar com Estratégia Concursos? Como foi que você nos conheceu? Perfeito. Eu conheci o Estratégia pelo podcast Inteligência Limitada, do Vilela, porque eu sou um voraz consumidor de podcasts e também participo de um podcast, então é uma mídia que eu consumo muito. E foi feito uma ou duas campanhas lá, e eu falei, poxa, vou ter isso em mente. Isso antes mesmo de meu primo me alertar da banca da Ana. Aí quando veio isso, eu, pô, já tinha estratégia na mente, e aí foi o primeiro que eu fui olhar. E aí eu fui comparar com outros, outros concursos oferecidos no mercado, e assim, o pacote que o Estratégia oferece, nenhum deles chega perto, ao meu ver. Porque principalmente aquilo que eu falei, eu peguei o pacote premium de um ano. Então eu tinha todo o pacote, qualquer concurso. Agora, por exemplo, eu estou estudando para o CNU. Então, eu utilizo o meu pacote premium. Ah, a mentoria inicial eu recebi, falei, foi importantíssimo para minha curva de aprendizado, de otimização. O bizu estratégico no final, nossa, me ajudou muito. E aí que é aberto a todo mundo, mas que eu também recomendo para os colegas concurseiros, assistir a revisão de véspera. Assistam, porque não é à toa que o professor está lá, tem 10, 15 anos estudando, ensinando para concurso. O pessoal sabe onde a banca gosta de trabalhar, gosta de apontar, e tiveram, principalmente na área de TI, que eu falei que tinha dificuldade, pelo menos duas questões a professora cantou e eu pude aproveitar. 2 pontos são valiosíssimos numa prova CESP. Com Acredito. certeza, vale mesmo. E, Ícaro, para a gente concluir agora o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também estão em busca aí da aprovação no concurso público dos sonhos, talvez estejam aí começando, como você esteve lá em janeiro, e fique à vontade que o espaço é seu. Ah, perfeito. Primeiramente, agradecer ao convite, né, por estar falando aqui, é muito bom. E dizer aos colegas concurseiros que persistam, é difícil, assim, não existe fórmula mágica. Meu conjuntura foi bastante particular, tipo, tive tempo dedicado, tenho uma condição tranquila em casa, então cada um tem sua particularidade. Eu não ousaria dizer aqui uma fórmula para seguir. Mas o que eu posso dizer é, se conheçam o seu entorno, o seu ambiente, para poder se adaptar e conheçam a prova que vocês vão fazer, conheçam a banca, porque é regulamento debaixo do braço. Você tem que saber que aquilo ali é, é duro, é um concurso duro. Outras pessoas também muito boas e muito qualificadas, tanto quanto você, vão estar se preparando. Então, você precisa otimizar seu tempo, precisa se dedicar. Um conselho que eu daria, não se isole plenamente. Para mim, não valeu a pena. Eu continuei tendo interações sociais, ainda que reduzidas, mas se conheçam e utilizem todas as ferramentas possíveis que vocês puderem utilizar para poder alcançar esse objetivo. É isto. Isso aí, Ícaro, parabéns. Tô na torcida pela sua aprovação aí no CNU também. Tenho certeza que você vai ser aprovado. Vai retornar aqui no nosso canal para dar mais uma entrevista, dando dicas aí da sua preparação, estudos para esse grande edital de concurso público, tá? Parabéns. Obrigado. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como o Ícaro, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!